Muito boa noite. Temos hoje pela frente a tarefa que muito nos dá honra de apresentar um dos capítulos do Livro dos Médiuns, mais exatamente o capítulo 27, chamado Das Contradições e das Mistificações. Do que trata esse capítulo? A tese que Kardec nos apresentou logo no início é que os adversários do Espiritismo, lembrem-se, esse livro foi publicado na sua primeira edição em janeiro de 1861. E, logicamente, esse capítulo trata da época que reflete o início, então, desse ano de 1861. E lá, logo a seguir as primeiras manifestações espíritas, muitas pessoas se levantaram contra o espiritismo, dizendo que os seus próprios adeptos dos espíritas não se entendiam, eles não se achavam de acordo entre si, na medida em que eles recebiam comunicações de espíritos, onde se reconheciam muitas contradições ou mistificações. As contradições nada mais são do que pensamentos, teses, ideias que vêm do plano espiritual, mas que vão em direções opostas, muitas das vezes eram comunicações conflitantes. E as mistificações nada mais eram do que ações praticadas por espíritos enganadores, chamados embusteiros naquela época, que, utilizando-se de uma linguagem aparentemente sofisticada, emprestavam o nome de espíritos que eram conhecidos, que eram famosos, veneráveis, e assim eles enganavam as pessoas. A pergunta que se faz inicialmente é se em pleno século XXI, nós estamos distantes da época em que esse livro foi publicado, um período de 160 anos, será que o Livro dos Médiuns estaria ultrapassado? Teria sentido a gente estar se ocupando dessas teses no presente momento? Eu garanto para vocês que não existe livro mais perfeito até hoje a respeito do ensino teórico ou prático da mediunidade do que o Livro dos Médiuns. Lembrem-se que de todas as características da doutrina espírita, a única bandeira realmente nova que foi trazida pelo Espiritismo foi que os espíritos nada mais são do que os homens que morreram. E, mais do que isso, que eles se comunicam conosco. E a mediunidade, então, é a ferramenta pela qual isso acontece. É importante a gente se lembrar que a codificação espírita foi obra de um homem de gênio, como a gente encontra escrito no capítulo 1 da Gênese, que diz: onde estaria a humanidade sem a revelação dos homens de gênio que surgem de tempos em tempos? E é nesse capítulo que Kardec se diz como um simples personagem que ajudou a codificação. Ele não se reconhece como um revelador de primeira ordem, como ele coloca nesse primeiro capítulo, mas na verdade a sua obra vem na esteira dos ensinamentos de Moisés, que caracteriza a primeira revelação, e logicamente de todo o arcabouço trazido por nosso Mestre Jesus. No livro Os Sertões, obra de um outro homem de gênio, Euclides da Cunha, nós encontramos a frase que um grande homem pode impor-se a um grande povo pela influência deslumbradora do gênio. Se Kardec, naquela época, na França, teve uma divulgação restrita na medida em que naquela época os tempos eram muito diferentes do que hoje, seguramente no povo brasileiro nós vamos encontrar essa influência deslumbradora que conseguiu fazer que no nosso país nós tivéssemos a condição de ser chamado o maior país espírita de todo o universo. O Livro dos Espíritos é aquele que nos ensina a encontrar
uma forma de enfrentar as grandes dificuldades, as grandes provas e os grandes escolhos da mediunidade. A gente que teve a oportunidade de conhecer aqui na nossa casa a mediunidade do nosso seu Espartaco Guilard, pôde acompanhar como foi dura a vida que ele levou como médium, assim como o Chico Xavier, né? Duas provas incríveis, mas nós sabemos que a mediunidade é uma escada para o céu, desde que bem aproveitada. Kardec já nos dizia no livro O que é o Espiritismo, que um dos primeiros resultados que chamou a atenção dele foi que os espíritos, não sendo senão as almas dos homens, que o seu saber era limitado, e evitou-me o grave escolho de crer na sua infalibilidade. Apliquei a essa nova ciência o método da experimentação, observando atentamente, comparando, deduzindo as consequências. Mesmo porque, decorridos esses 160 anos da primeira edição do Livro dos Médiuns, nós que somos espíritos que ainda estamos encarnando em pleno século XXI, continuaremos a reencarnar aqui. Será que existem divergências entre o pensamento dos homens, entre aquilo que eles defendem? Nós estamos há quase 2 anos vivendo a pandemia do Covid-19. Quantos artigos científicos foram escritos, foram comentados, foram divulgados, até que a realidade infalível das vacinas pôde deixar claro quem estava com a verdade. Ou seja, o fato da existência de contradições e mesmo de mistificações entre seres humanos é um fato presente ainda na nossa vida. Por isso, o primeiro recado de Kardec é exatamente cuidado com as comunicações. Para que serve esse capítulo 27º do Livro dos Médiuns? Repetindo, cuidado com as comunicações recebidas, cuidado com as mistificações, sejam de espíritos ou sejam de homens encarnados. É importante se proceder sempre a uma análise das comunicações recebidas. E um alerta fundamental que Kardec nos traz, escondido dentro de um assunto que ele desenvolveu antes de 1861, mas na verdade em 1858, e foi publicado na Revista Espírita de agosto daquele ano. A escala espírita, aquilo que nós encontramos numa bandeja, um grande presente para nós, na questão de número 100 do Livro dos Espíritos, é a nossa escada para o céu. É ela que resolve o problema apresentado nesse capítulo. Esse capítulo de Kardec, portanto, é uma ótima oportunidade de estudo. Não só o capítulo 27 em si, mas as leituras em paralelo que ele sugere. Tanto o próprio Livro dos Médiuns, no capítulo 4, chamado dos Sistemas, onde nós aprendemos que Kardec já lutava contra as imprecações feitas contra a doutrina espírita, logo das primeiras manifestações. E nesse capítulo ele fala que as pessoas diziam que nós espíritas éramos charlatães, éramos alucinados, éramos loucos, né? Ele recomenda também a leitura da introdução do Livro dos Espíritos, no capítulo 13, onde nós somos presenteados com 2 comunicações do Espírito da Verdade. E também, ainda no Livro dos Espíritos, a sua conclusão no capítulo 9, que termina o Livro dos Espíritos, que é uma mensagem de Santo Agostinho. Na Revista Espírita nós encontramos, no número de agosto de 1858, as páginas 215 a 226, um verdadeiro pré-lançamento desse capítulo que sairia no Livro dos Médiuns 3 anos depois, onde ele detalha a importância da escala espírita. Nós não encontramos esse detalhamento que ele publicou na Revista Espírita no capítulo 27. E ainda na Revista Espírita de 1863, também no mês de agosto, ele comenta em 2 páginas o problema das mistificações.
Vocês estão preparados para uma revisão de aula? Lembram-se da escala espírita que foi trazida de forma brilhante por esse grande pedagogo, o maior pedagogo do século XVIII, que foi Kardec. Nós costumamos falar da escala espírita como se fosse ou uma pirâmide ou uma escada. Numa pirâmide, nós teríamos na sua base a chamada terceira ordem dos espíritos, chamados espíritos imperfeitos, espíritos que ainda vivem os seus dias ou aqui na Terra ou no plano espiritual, na região do mal, predominantemente. Depois, no meio da pirâmide, a segunda ordem dos espíritos, chamados bons espíritos. Espíritos já encarnaram muitas vezes, já sabem distinguir o bem do mal, mas ainda necessitam reencarnar. E no topo da pirâmide nós vamos encontrar os espíritos de primeira ordem, os chamados espíritos puros, espíritos que merecem morar hoje em mundos mais adiantados do que o nosso, onde existe a felicidade, onde os espíritos já passaram por todas as suas provas e merecem hoje uma vida diferente. Quando a gente usa uma escada, nós vamos encontrar então infinitos degraus, com os espíritos imperfeitos no primeiro degrau, os espíritos bons na metade da escada e os espíritos puros lá no último degrauzinho. E o caminho que nós percorremos em nossas encarnações sucessivas é exatamente a tarefa nossa de subir degrau a degrau através das aquisições morais. E não existe um livro maior de moral jamais escrito do que o Evangelho de Jesus. Com isso nós podemos incutir na nossa vida e proporcionar essa velocidade de subida de tal forma que nós saímos do reino do mal, onde nós estamos paralisados, e vamos até o reino do bem, no topo da escada, onde existe, como eu disse, a felicidade, a justiça, a fraternidade. E as encarnações são como se fossem, abrindo aspas, ciclos de prisão, fecha aspas, onde nós aprendemos através do sofrimento, através da dor, não a punição, mas o efeito pedagógico educativo dos ensinamentos. É importantíssimo, então, o entendimento desse capítulo, se nós começarmos pela base. Quem e como são os espíritos? Essa é a tarefa principal nesse nosso início de estudo. E essa reflexão é feita não para nós olharmos os espíritos em si, mas para olharmos para nós mesmos, ou seja, fazer uma reflexão sobre os nossos hábitos e costumes atuais enquanto encarnados. Nós sabemos que as nossas companhias espirituais, além do nosso anjo da guarda, são definidas exatamente pelos nossos hábitos, pelos nossos costumes, pelos nossos pensamentos, pelas atitudes e ações que fazemos. De forma que nós atraímos para junto de nós, durante 24 horas por dia, companhias espirituais que são como se fosse um imã. É como se nós tivéssemos aqui, na região do cérebro, um imã que atrai para nós a presença desses espíritos que comungam com os nossos gostos. Logicamente, os espíritos nada mais são do que os homens que morreram. E eles se comunicam, eles são atraídos por nós e eles vivem, como diz Kardec, pululando ao redor da nossa terra e são atraídos por nós mesmos. Em outras palavras, é importante a gente se lembrar que o fato de nós termos uma vida finita na presente encarnação e através da morte nós fazemos a transição de retorno ao plano espiritual, a morte por si só não nos confere nenhum atestado incondicional de santo. Nós teremos como ocupações no plano espiritual exatamente um retrato daquilo que hoje nós já definimos como a nossa condição espiritual. Nós temos aqui algumas citações da Revista Espírita de agosto de 1858 que reflete a capacidade pedagógica de passar uma informação
de Kardec, no caso, de passar uma informação para aqueles que tiveram a oportunidade de ler as suas obras. Os espíritos, isso é Kardec falando em 1861, os espíritos têm sido julgados, vamos dizer, segundo a natureza das relações que nós estabelecemos com eles, em consequência do fato de que, para nós, naquela época, 160 anos atrás, alguns eram feito demônios e outros feito anjos. E essa ideia é uma ideia absolutamente falsa da natureza dos espíritos, porque os demônios eram relacionados com espíritos que tinham muitos vícios, muitos defeitos, e os anjos, os espíritos que eram como anjos, eram relacionados com espíritos que tinham um saber infinito, superior aos espíritos que estavam encarnados. Quando dessas primeiras manifestações que surgiram alguns anos antes da primeira publicação, da primeira edição do Livro dos Espíritos, as pessoas daquela época pensavam que as manifestações espíritas seriam uma forma fabulosa de se descobrir coisas ocultas. Seria uma nova forma de adivinhação que seria muito mais garantida do que os processos de adivinhação ou mágicos que na época existiam. Eles teriam, nas palavras de Kardec, até adorado ao diabo, se o diabo lhes tivesse sacudido a sua bolsa de moedas, ele nos disse. Quantas e quantas pessoas naquela época não sonharam com a revelação de tesouros ocultos que poderiam ser trazidos pelos espíritos, ou por descobertas que, encaminhadas aos inventores da época, seria o suficiente para que eles pudessem receber dos espíritos uma boa descrição e fabricar-se um produto que poderia vender grandes quantidades. Tudo isso eram esperanças quiméricas, nas palavras de Kardec, e se esfumaram na medida em que ficou melhor conhecida a natureza dos habitantes do espaço. Tudo ficou diferente, tudo mudou, quando se ficou sabendo que as criaturas que viveram na Terra, que os espíritos eram criaturas que tinham vivido na Terra e que após a sua morte iriam apenas aumentar a quantidade dos espíritos. E nos diz Kardec que as pessoas não podiam mais duvidar, porque na medida em que eles recebiam comunicações dos seus pais, dos seus amigos, dos seus contemporâneos daquela época, eles tiveram uma prova irrecusável, né, da identidade desses espíritos. Assim, as pessoas entenderam que deveriam haver espíritos mais atrasados e espíritos mais adiantados, assim como os homens se mostravam aqui ainda, durante quando eram encarnados, em atrasados e adiantados. De forma que, com isso, se explicava a causa dessas comunicações que eram contraditórias. Se a gente acrescentar esse fato, e é o que Kardec nos diz aí na Revista Espírita, quando se sabe que a Terra, que é um pequeno grão de areia pendurado aí no universo, que não é o único planeta ou globo habitado, entre tantos outros milhões de globos, e que, em consequência desse fato, existem com certeza seres muito mais adiantados do que os mais adiantados entre nós, e outros seres muito mais atrasados do que os nossos próprios selvagens, né? Nós então poderíamos entender facilmente que as contradições das comunicações espíritas eram um fato inegável. A essa escala espírita que foi desenhada pelos próprios espíritos, e conforme a observação dos fatos já naquela época, nós temos então a chave de todas as aparentes anomalias que vinham juntamente com a linguagem dos espíritos. Se nós imaginarmos, nos diz Kardec, que considerando que algumas classes de espíritos, que por sua natureza são levianos,
mentirosos, zombeteiros, até malévolos. Compreenderemos que nas relações deles conosco, eles podem se divertir à nossa custa, de forma consciente, levando-nos ao erro por própria malícia, afirmando às vezes aquilo que eles não sabem, mas eles respondem de uma forma irresponsável, nos dão conselhos maliciosos ou até nos enganam de boa fé, julgando a coisa sempre do seu ponto de vista. É interessante nesse capítulo, e daí é que vem o inusitado da gente encontrar na Revista Espírita um texto que depois só foi passado para o Livro dos Médiuns de uma forma parcial. Existe um exemplo que Kardec nos dá, muito didático, concebido para explicar exatamente o porquê que num determinado local as pessoas são diferentes em termos de cultura, em termos de moralidade, em termos de conhecimento das coisas. Ele imagina que seria possível naquela época que o homem conseguisse levar um grande grupo de seres humanos até a Lua. E lá eles seriam recebidos por uma comissão de sábios, né, que fariam para eles como se fosse um questionário, mas esses questionários seriam respondidos individualmente, de forma que seriam registrados exatamente aquilo que as pessoas têm por experiências do que é a Terra, do que existe na Terra. E ele coloca uma lista enorme de personagens: um índio canibal, um filósofo e moralista, um muçulmano, um cristão, um chinês, um boêmio, um faquir indiano, um bacharel, um camponês, um esquimó, e não poderia faltar os políticos. E chegam à conclusão, os pesquisadores da Lua, que esses registros são tão diferentes entre si que eles não conseguem compilar. Como alternativa, eles resolvem então consultar 4 médicos que estavam naquela comitiva da Terra e perguntam a eles o que é a Terra, o que pode ser feito na Terra e assim por diante. Diz ele, como conclusão, que seguramente seria muito mais difícil se compilar a tomada de posição de cada um dos médicos, porque quando as coisas divergentes entram na esfera da ciência, é muito mais difícil chegar a um consenso. E a gente entende, lendo esse exemplo que ele inventou, a gente entende realmente como que é fácil de se entender à luz do que aconteceu nesses últimos 2 anos com a Covid-19 aqui na nossa Terra. Ainda na Revista Espírita, Kardec resume no final 7 causas que definem a contradição da linguagem dos espíritos. O primeiro deles, o grau de ignorância ou de saber dos próprios espíritos. O segundo, os espíritos enganadores, inferiores, que tomam de empréstimo o nome de um espírito famoso, venerável, dizendo coisas contrárias que esses mesmos espíritos teriam dito anteriormente. Terceiro, as falhas pessoais do médium, que podem influenciar, alterar ou às vezes até deformar o pensamento original do espírito. A quarta causa, a insistência de se obter resposta para uma determinada pergunta que possamos fazer a um espírito que se recusa a dar uma resposta. E aí aparece um espírito que está ali observando e dá um espírito inferior e dá uma resposta qualquer. A própria vontade do espírito, que fala aquilo que ele sabe conforme o momento que ele está vivenciando, o local que ele está, as pessoas com quem ele está conversando, e pode julgar conveniente não dizer tudo o que sabe a todos. A sexta causa, a insuficiência da linguagem humana para exprimir a coisa do ponto de vista de quem habita o mundo dos espíritos. E por último,
e isso a gente pode analisar olhando as nossas próprias palavras, a interpretação que cada um de nós dá a uma palavra ou uma explicação, de acordo com as nossas ideias, os nossos preconceitos, ou o ponto de vista de quem encara esse assunto. Ainda utilizando a Revista Espírita, mas o número de agosto de 1863, existe uma coisa muito interessante. Como vocês sabem, Kardec, no Instituto de Estudos Espíritas em Paris, recebeu milhares de cartas, e justamente a Revista Espírita era a ferramenta pela qual ele fazia a resposta. Ele recebeu uma pergunta assim: por que Deus permite que pessoas bem intencionadas sejam enganados pelos espíritos que, na verdade, os deveriam esclarecer? E ele explica de uma forma extremamente didática. Ele diz o seguinte: nós sabemos que quando alguém morre aqui na Terra, essa pessoa vai para o mundo espiritual. Assim como quando alguém reencarna, ele sai do mundo espiritual e vem para a Terra. Resultando daí que a população normal do espaço que rodeia a Terra é composta de espíritos provenientes da humanidade terrena. Ora, se a nossa humanidade, em sua grande maioria, é composta de espíritos ainda muito inferiores, imperfeitos, nós não podemos gerar produtos que não sejam imperfeitos. Eis a razão, diz ele, porque em torno da Terra pululam os maus espíritos. Pululam os maus espíritos. Compreendendo-se daí a intromissão tão frequente dos maus espíritos nas relações mediúnicas. Ou seja, é um fato inerente à inferioridade moral do nosso globo, correndo-se então o risco de ser vítima dos espíritos encanadores. E aí ele complementa: como num país de ladrões, o risco de ser roubado. Eu acho que eles já conheciam o nosso Brasil lá há 160 anos. Mas ele continua dizendo assim: perguntai antes por que estáis na terra, e vos será respondido que é porque não estão aqui, que é porque não merecestes um lugar melhor, salvo aqueles espíritos que vieram para cá em missão. É preciso, então, sofrer-lhe as consequências desse mundo que é agressivo, as suas consequências, e fazer esforços para dele sair o mais cedo possível. Veja, aumentarmos a velocidade com que nós suplantamos os degraus da chamada escala espírita. Fechando a possibilidade de entrada desses espíritos em nossa alma, a eles se impondo pela superioridade moral, pela fé, pela coragem e pela perseverança na proteção de Deus e dos bons espíritos. E Kardec conclui da seguinte forma: assim, as mistificações não podem ser senão de espíritos levianos ou mentirosos, que abusam da credulidade e muitas vezes exploram o quê? O orgulho, a vaidade e outras paixões. Se os bons espíritos as permitem em certas ocasiões, não é por impotência de sua parte, mas para nos deixar o mérito da luta. Ou seja, ele coloca o problema da mistificação como definindo a sua causa em nós mesmos, no nosso orgulho, na nossa vaidade, nas nossas paixões. Fica aí a sugestão de vocês mergulharem no capítulo 27 do Livro dos Espíritos. Ali mesmo vocês encontrarão as sugestões de leitura no Livro dos Espíritos, no próprio capítulo 4, e fica a nossa sugestão de vocês verem na Revista Espírita os números de agosto de 1861 e agosto de 1863. Nosso muito obrigado, uma boa noite.